Olá pessoal, aqui Luciano César, um abraço a todos, bem-vindos ao canal. Esse áudio de Vital veio para esclarecer muitas dúvidas que estavam no ar. Então eu deixo esse vídeo com o resumo da palestra número 1 de Vital Froese. Então vamos à palestra. Hoje eu trago até vocês algumas informações sobre um tema bastante comentado atualmente, que é a Aliança da Terra. Ao contrário do que muitas pessoas pensam, a Aliança da Terra não é um comando somente de seres galácticos ou de extraterrestres. Ele é um comando baseado na Terra e com as principais figuras dentro dele compostas por seres encarnados atualmente. Chegou o tempo que o Criador determinou que a humanidade se liberte do domínio da escravidão dos escuros. A Cabal, aqueles seres que já falamos tantas vezes, que vieram do sistema de Órion e sequestraram a humanidade e o planeta Terra para servir aos seus interesses. Quando as verdades vierem, e não vão demorar muito, as pessoas que têm um mínimo de bom senso e consciência vão ficar estarrecidas com aquilo que ficarão sabendo. Foi importante que os encarnados nunca soubessem de fato o que está por trás desse comando satânico que dominou, explorou e escravizou a humanidade por 350 mil anos. As entranhas, as amarras e as raízes, os tentáculos desse grupo satânico é uma coisa inimaginável, o poder que eles tinham sobre a humanidade. E nenhum ser humano, nem todos os seres humanos juntos poderiam sequer fazer sombra ao seu poder. Mas como tudo tem um propósito, o Criador, que tudo criou e que tudo observa, disse que já foram longe demais. Chegou a hora. O final, o grande momento. O próprio Cristo falou isso há 2000 anos. É chegado ao final de um tempo. O ciclo se fechará e uma nova era surgirá. Uma nova terra se avizinha. Uma nova terra está preparada para a humanidade, que é denominada de o Jardim do Éden. Os mansos e puros de coração herdarão essa nova terra, por isso haverá separação do joio e do trigo, também profetizada. Os mansos e os puros de coração abrangem em torno de 1/3 da humanidade, e serão eles aqueles que vão herdar a nova terra, logo nos primeiros tempos após a transição. E quando completar sua transição, aproximadamente mais 2 bilhões de almas que estão hoje nas colônias espirituais voltarão para a Terra, e a população inicial da Terra, dentro de uns 50 anos no máximo, será de 4,5 bilhões de almas, todas completamente libertas e livres do mal que aqui aportou há 350 mil anos. Então, o objetivo da Aliança da Terra é realmente libertar a humanidade. Mas a humanidade sozinha não conseguiria, por isso veio a frota de forças extraterrestres de fora da Terra. Quem forma essa aliança? Existe dentro dos encarnados seres extraterrestres que encarnaram com a missão de comandar entre os encarnados essa missão. Então existem governos, alguns não muitos, mas existem governos atuais que são seres extraterrestres encarnados para fazer a parte que lhes cabe a missão. Então existem alguns governos, a gente sabe aqui muitos que são os principais governantes do mundo. A humanidade não tem e nem pode impedir seus trevosos com toda a nossa tecnologia humana, porque a sua ciência é inimaginável. Muitas pessoas vão ficar chocadas quando a verdade vier, porque vão cair todas as crenças, tudo aquilo que você aprendeu até aqui não vai servir para mais nada, porque foi tudo uma enganação. Nada mais vai ser igual. Isso vai ser muito breve, não vão pensar que vai levar 40, 50 anos, vai ser aí alguns meses, alguns anos no máximo. Já houve mudança suficiente para que as coisas agora realmente começassem a aparecer. Então essas pessoas encarnadas têm a missão de libertar a Terra. A maioria delas são provenientes de raças pleiadianas, porque os pleiadianos são os nossos irmãos galácticos mais próximos, são os mais parecidos com nós. Os arcturianos, um pouquinho diferente o formato do rosto, a cabeça, os sirianos são mais na raça dos felinos, os andromedanos também são seres um pouquinho diferentes na aparência, mas os pleiadianos, eles são muito parecidos com os humanos. Se a gente enxergar um pleiadiano andando na rua, a gente não vai ver a diferença do humano, e tem muitos aí, né?
Há muitos comandantes dos governos do mundo, apesar de estarem num país onde é aquele país, existem poderes que ainda estão alinhados com as trevas. Estão alinhados com as trevas, mas existe um líder de um governante que na hora propícia vai fazer valer realmente o seu poder de constituição e vai libertar aquele país, aquele povo. Então, além desses pleiadianos encarnados na forma humana, estão aqui corporificados, materializados, mas não de forma encarnada. Nunca encarnaram. Também tem uma classe de trabalhadores nessa missão que são uma boa parte do ambiente lá da Ásia, chamada de chapéus brancos. Eles não são militares, mas pessoas que também estão dentro dessa missão e é um grupo grande. Existem também os pleiadianos que não estão aqui na superfície, estão nas naves do comando Ashtar. Esse comando Ashtar, ele está ao redor da Terra, muito próximo da Terra e com naves camufladas, invisíveis aos nossos olhos. Bilhões de naves. Existem grandes naves, principalmente 3 grandes naves mães posicionadas no triângulo estratégico ao redor da Terra. Essas naves, elas têm até o nome de Jerusalém, ou Nova Jerusalém, a outra é Avalon e a outra é Nebadon. E essas 3 naves, elas são muito grandes, mais ou menos parecidas umas com as outras, porque elas têm um formato enorme. E uma delas que estacionou no Brasil, por exemplo, a Jerusalém, ela tem um diâmetro de 3.200 quilômetros. Vamos falar assim, 3.200 quilômetros de um lado a outro. Ela é redonda, então tem todas as direções, dá 3.200 km vezes 3.200 vezes 3.200 da área superfície, dá em torno de 9.600 km², um pouco maior que o Brasil. E a nave Jerusalém está sobre o Brasil, tem o comando de Ashtar Sheran como seu comandante. Também dizem que é uma roupagem do próprio Arcanjo Miguel e também ali está Sananda, que é o nosso Cristo planetário, conhecido como Jesus. As outras 2 eu não sei a posição. Depois tem as naves menores, elas estão estrategicamente prontas para fazer o trabalho que precisa ser feito. Essas naves mães, elas têm, além de 9, quase 10 milhões de quilômetros quadrados, elas têm 12 andares. Então eu diria que numa delas cabe a Terra inteira, desde a população, os animais, as plantas, os minerais. A Terra já faz parte da Confederação Galáctica. Isso é um acontecimento, porque faz com que nós estejamos muito próximos de estar dentro do mundo de 5ª dimensão. Somente mundos de 5ª dimensão e acima fazem parte da Confederação Galáctica. Os mundos de 3ª dimensão e 4ª são mundos inferiores, não podem fazer parte. E tem mais um grupo que faz parte da aliança, que são os intraterrenos. E nós temos uma civilização dentro da Terra, chamada de civilização de Agartha, e as pessoas acham que isso é impossível. O povo de Agartha é o remanescente do afundamento da Lemúria e da Atlântida. Naquela época, algumas pessoas, algumas raças, conseguiram se salvar do afundamento daqueles continentes e passaram a viver no interior da Terra. Existem cidades enormes e parece-me que a população de Agartha, se não me falha a memória, então são de aproximadamente 250 milhões de almas, pouco mais que a população do Brasil. Existem muitos deles entre nós ajudando nessa aliança, fazendo outros trabalhos, e quando tudo estiver pronto, os extraterrestres que estão nas naves vão fazer o contato com nós. Vão se apresentar e os intraterrenos também. Virão os nossos irmãos de baixo, os irmãos de cima, e isso chama-se o momento da compressão. Uma observação minha, eu gostaria de colocar que essas naves são fluídicas até o momento, e elas podem se materializar ou não. Prosseguindo. Antes, quando a Lemúria afundou, aproximadamente 20, 30 milhões de anos, e eles vão voltar aqui, né? Eles só evoluíram de uma forma diferente, sem a presença das trevas. Eles tiveram uma evolução mais rápida, mas eles não são da 5ª dimensão ainda. Quando todos esses nossos irmãos se apresentarem de fato, nós vamos começar a entender muita coisa, e o contato está previsto para acontecer após o evento. E o evento é aquele flash solar que está previsto dentro da janela que termina em 2025.
O flash solar, ele vai abrir a consciência dos humanos, porque ele vai levantar os véus. É como se fossem cortinas espessas, uma janela começa a tirar as cortinas, daqui a pouco um quarto que estava escuro fica iluminado. Enfim, esses flashes vêm para abrir a consciência, porque é preciso ter consciência para entender. Se tivermos a consciência que nós temos hoje, nós não entendemos ainda. Vai aparecer os agartianos, eles vão ficar com medo dele, porque a gente nunca os viu. E outra, temos ainda o mal comandado, que é a mídia, que faz parte do mal, que é o office boy dos satânicos, né? E ela fica levando recadinho toda hora e vai dizer que está havendo uma invasão alienígena, que é para todo mundo se esconder. E o povo acredita porque a mídia sempre enganou, e as pessoas que sempre foram enganadas achando que aquilo era verdade. Nós precisamos entender que essa aliança da Terra agora é o que comanda. E o mundo, dentro de todos esses quadros que eu citei aqui, existe uma grande parcela dentro dos militares. Existe dentro dos militares, todos os países, um grupo de elite, que é o comando, que chama-se os militares positivos. E não importa se tem algum general, se tem outro comandante dentro do exército que ainda compactua com as trevas, não importa. Ele não tem poder nenhum, porque o comando está na mão da aliança. Todos os militares do mundo inteiro, pois aqueles países lá que a gente conhece muito bem, de onde os exércitos às vezes atacam a própria população, porque querem manter ela sob domínio, né, daquelas ideologias tremendas, na hora certa esses militares estarão no comando de cada nação, ou pelo menos as principais nações do mundo. Eu diria que a maioria delas, que são aquelas que também fazem parte do GESAR aqui, agora começam a aparecer com mais notícias das mídias independentes. Aqueles túneis que foram libertados, aquelas pessoas que estavam lá dentro, tudo isso quando vier, né? Quem estava protegendo aqueles túneis eram seres, a maioria nem são encarnados, com uma tecnologia desconhecida de armamentos, como armas escalares de plasma, coisa que a humanidade nem sabe o que existe. E quem conseguiria entrar num túnel, vencer os seus inimigos e libertar os presos, os escravizados, aqueles adultos também? Somente o exército chamado Aliança da Terra, que tem tecnologia extraterrestre acima daquela que estava sendo usada por aqueles. Tudo o que nós vemos hoje acontecer por aí, ameaças de guerra e outras notícias de tragédias, de coisas, né? Tudo isso é uma figuração, é um teatrinho que mais serve para distrair um pouco enquanto a aliança trabalha do que deve ser feito. E eles estão sendo caçados e vão realmente ser presos e serão removidos. Eles estão berrando como um bichinho quando você vai querer pegar, né? Que ele vai te atacar, porque ele sente que está acuado e ameaçado, então agora eles se sentem assim, acuados e amedrontados. E não resta mais nenhuma alternativa a não ser atacar a qualquer custo, e eles estão fazendo isso, mas é uma coisa que não vai dar em nada. Nós precisamos manter a nossa confiança, nossa fé realmente no plano divino, porque Ele é soberano. Não há nada e ninguém que possa fazer aquilo que Ele, o Pai, não está de acordo. O Criador está no comando. E quem somos nós para duvidar desse plano? O mal serviu para dificultar um pouco as lições no mundo da dualidade, de polaridade, só isso. Pois isso ele foi aceito e permitido que ficasse o seu tempo aí. Mas o tempo esgotou e agora não há mais nada que se possa fazer para salvar essa raça escura. Eles têm que se entregar, fazer a reciclagem ou então serão dissolvidos no Sol central, que é a centelha divina daquela sementinha, Sol central, e se transformarão na centelha divina, naquela sementinha que é o átomo, chamada a segunda morte. Não terá mais nenhum planeta trevoso com o domínio das trevas. A Terra é o último reduto. Haverá sim um planeta prisão em algum lugar do universo, onde eu não sei, mas é para lá que serão enviados alguns milhares ou milhões desses escuros que estão na Terra, e lá eles vão aprender entre eles que pode usar o que eles quiserem, mas eles não podem sair daquele planeta. E isso nós vamos comprovar dentro de muito pouco tempo. Como o próprio Cristo disse, isso, há 2000 anos atrás, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará.
Essa verdade está chegando, e a liberdade também, junto com a aliança da terra, com a sua vitória final, que está muito próxima de acontecer. Nós vamos ter muitas surpresas nesse ano de 2022, mas com certeza ainda não será o final, porque teremos alguns anos ainda de grandes mudanças para depois se iniciar a reconstrução da nova terra, que levará aproximadamente uns 20 a 30 anos para a sua conclusão final, né? Mas nesse tempo nós já estaremos totalmente livres do mal e de todos os seres que não são humanos e puros de coração. Um grande abraço, namastê. Então essa foi a palestra de Vital Froese, da qual nós faremos um comentário em algum outro áudio. Então passaremos agora para a palestra número 2, também de Vital Froese, no vídeo seguinte. Olá, meus amigos, bem-vindos ao canal. Dando sequência a essa série de palestras de Vital Froese, nós vamos fazer aqui mais um resumo da palestra de Vital Froese número 2, que ele vai falar sobre o Gesara e sobre a transição planetária. Assistam a palestra número 1 e as demais palestras dessa série, que são extremamente importantes e esclarecedoras para esse momento atual que estamos vivendo. Então vamos para a transcrição do resumo da palestra de Vital Froese. Hoje eu vou falar um pouquinho mais sobre o Gesara. Gesara, na verdade, significa aprovação e a implantação de uma lei da reforma de segurança econômica global. Quando nós falamos em reset de sistemas e reinicialização de sistemas, é o Gesara que está por trás disso, pois faz parte da transição planetária. A mudança vai ser tão profunda que as pessoas acham que hoje o Gesara é só financeiro, mas é uma parte dos sistemas do mundo de hoje. Dentro do sistema financeiro quântico também vai ter o tal RV, que é a revalidação de valores das moedas. Significa que todas as moedas vão ser convertidas, porque existe muito dinheiro sujo guardado. As pessoas bilionárias que fizeram todas as falcatruas do mundo, elas possuem verdadeiras fortunas e elas precisam ser feitas à troca. E aí elas vão perder tudo, como um dia numa canalização me disseram que os novos miseráveis do mundo serão os milionários de ontem, sentados em cima de verdadeiras montanhas de dinheiro e sem valor nenhum. O sistema financeiro quântico é importante, muito importante, porque ele vai trazer a prosperidade para as pessoas, vai fazer a justiça, tudo aquilo que a gente pagou indevidamente nessa vida, principalmente com os juros e tantos impostos. E até dentro das medicinas que foram criadas, as doenças criadas para que a gente possa consumir o produto que eles mesmos criam, uma doença e criam a própria salvação. Tudo que a gente gastou em planos de saúde, essas coisas, nós vamos receber de volta, porque o dinheiro é nosso, é um dinheiro que nos foi tirado, um direito que nos foi tirado. Então as pessoas que pouco tinham, elas vão ter recursos, porque vai ter que voltar muito dinheiro. E vai vir dinheiro também, aquelas verbas para aqueles que não gastaram muito, mas tinham necessidade de alguma coisa e gastaram dentro do sistema, então vão receber também. Vai realmente mudar a vida das pessoas. Elas não vão mais precisar trabalhar obrigatoriamente. Hoje, as pessoas precisam trabalhar porque são obrigadas. Como é que a pessoa vai viver se não tem o salário? O salário só é dado pelo trabalho. E o trabalho é escravo, porque a pessoa trabalha quase que a vida toda, são em média 8 horas por dia. Fora disso, ainda tem que trabalhar dentro de casa. Mas tem que mudar toda essa estrutura do mundo, mudar governos, religião, mudar meios de transporte, mudar energia. A energia vai ser livre, não vai ser mais energia cobrada, vai ser uma energia também natural, sem poluição. Nós vamos ter aquelas tecnologias do próprio Tesla, que era um pleiadiano encarnado, que trouxe as tecnologias que foram suprimidas, né? A própria saúde vai ter as tecnologias de cura para todos os males e vão ser curas em questão de minutos. O próprio cientista na época, chamado de Reiners, desenvolveu a chamada caixa orgônica, quase há 70 anos atrás, e ele colocava a pessoa dentro dessa caixa orgônica e regulava a energia, porque tudo é energia, tudo é vibração.
e a pessoa saía curada de todas as doenças. Só que daí o que eles fizeram? Acusaram ele, não sei do que, prenderam na cadeia e lá um dia ele apareceu enforcado como se tivesse se tirado a própria vida. Na verdade, eliminaram ele porque ele era um perigo para o sistema. Então o Gesara ele vai trazer benefícios, cancelando toda a dívida ilegal das pessoas, porque o Gesara com imposto vai ser um mínimo, tipo 10, 15%, imposto único, desde que quando o produto é produzido e depois não mais imposto algum. Não vai mais precisar pagar o IPTU da sua casa, o IPVA do carro de todos, as profissões também vão mudar, vai ter gente que não vai mais trabalhar. E daí alguém me questionou, mas daí vai faltar produtos? Não vai faltar produtos, porque vai ter tecnologia que vai substituir o trabalho e não vai ser preciso as pessoas trabalhar tanto para produzir. As máquinas vão produzir, as tecnologias vão produzir, então não vai faltar nada, pelo contrário, vai ter sempre mais abundância. O próprio governo, que hoje está contaminado no mundo inteiro, eles são todos híbridos, quase todos, pelo menos 90%, eles estão a serviço da CAB escura. Vai haver novas eleições e vai ficar só os governantes limpos e honestos. Outra mudança também é que as pessoas não vão mais ficar desempregadas, elas vão ter recursos, por isso não se preocupe com isso. Será instalado também um Tribunal Internacional Penal de Direito, acabando com a justiça parcial. Essa justiça que nós conhecemos aí, isso vai ser totalmente desnecessária. A Aliança da Terra é um grupo de seres da Terra e de fora da Terra. É eles que estão fazendo todas essas mudanças. Por isso que certos governantes assinaram a lei Gesara sem saber o que era. E agora eles estão vendo que a coisa vai pegar. São 209 países que assinaram a lei Gesara. E esses tribunais vão caçar 1 milhão de pessoas no primeiro escalão e mais 1 milhão de pessoas no segundo escalão, que faz parte da CAB, do comando dos Illuminati, que serão todos removidos e julgados, muitos por crimes contra a humanidade. Então vai ser liberado todo o ouro que eles roubaram, o ouro de Saint-Germain. Existe uma quantidade enorme, nem se faz ideia de quanto é, e tudo vai ser conduzido para o bem. Mais de 6.000 patentes de tecnologias avançadas que estavam engavetadas porque não interessava ao grupo que comandava. Porque eles ganhavam em cima dessas coisas, que é obrigação, e nós não temos como ficar sem. Daí nós pagamos a preços, preços muito árduos. Tudo vai ser liberado e aí desmonta toda essa farsa também que as Big Pharmas, os grandes laboratórios, vão ser todos desmascarados, porque eles produziram as próprias doenças para criar os remédios. Desde a alimentação, que é contaminada, o ar que nós respiramos, contaminados na água. Após tudo isso, vai haver então a grande mudança na questão também da nossa parte. Nós vamos nos tornar cuidadores, co-criadores, replicadores na sua função dentro daquilo que foi preparado ao longo das existências passadas. Vai ter aquele que vai auxiliar no esclarecimento, na cura, na orientação, e também vai ter aquele que vai produzir comida, alimento, como Cristo fez na multiplicação dos pães e dos peixes, na transformação da água em vinho. Nós vamos usar a energia taquiônica, utilizar o prana, aquela energia que a árvore produz, a flor, o fruto, a semente, e depois da semente vai para a terra, e aquela energia para os outros e se transforma no fruto, na árvore. Tudo isso é uma energia divina que nós vamos conseguir usar também. Assim como o dinheiro, também ele não vai servir para sempre. Vai servir por um tempo intermediário, durante a transição. Aí depois não vai precisar mais. É tudo um plano, nada está separado uma coisa da outra. São coisas que precisam ser feitas em conjunto. Nós estamos despertando, estamos ampliando nossa consciência. Essa luz que está chegando, está abrindo a consciência porque ela está tirando os véus. E na medida que os véus são erguidos, a nossa consciência se alarga e a gente entende aquilo que a gente não entendia antes. Por isso, os nossos irmãos galácticos, eles só enviam mensagens para aqueles que realmente conseguem captar, entender a mensagem. Como diz o próprio Cristo, jogue as sementes em terras férteis e não em cima de pedras.
Então, o Gesara é mais ou menos isso, porque não sabemos nem uma vírgula do que é o todo, mas podemos pelo menos começar a entender alguma coisinha. Um grande abraço a vocês, namastê, eu sou o Vital Froze. Assistam a palestra número 3 de Vital Froze no próximo vídeo. Aguardo vocês.